Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade para Todos. Você está na aula de Química e a partir de agora nós iremos fazer muitas questões, nós iremos resolver muitos exercícios. Exercícios estes que vão ajudar vocês a compreender o passo a passo de como resolver as questões do Enem, tá? E de como interpretar essas questões, as questões de Química do Enem. Antes de mais nada, eu vou estar mostrando para vocês como vocês têm acesso ao banco de questões da Universidade para Todos, que está disponível no site do upt.uesc.br. Lá estão presentes os módulos, todas as notícias, tá? Associadas ao programa e mostrando para vocês, hoje aqui, de que forma vocês têm acesso ao módulo, é possível que vocês possam estar resolvendo muitos exercícios à sua disposição, tá? Então, vamos. Pessoal, esse é o site do PT-UESC, esse é o site da Universidade para Todos, onde você vai ter acesso aos módulos, tá? E também às aulas gravadas. Você pode clicar em Estude em Casa, que fica na aba superior, e aí você vai observar que vão aparecer os módulos de perguntas e gabarito e o material complementar associado às disciplinas. Se você clicar, você vai ter aí acesso a esse material, estruturas atômicas, propriedades periódicas, experiências do detergente, ácidos e bases, todo o conteúdo que vocês têm acesso de química, tá? Todas as nossas aulas, todas as nossas videoaulas gravadas vão estar à sua disposição aqui, tá? É interessante que vocês, quando clicarem, por exemplo, o módulo 1, quando vocês clicarem, já vai aparecer o PDF, tá? Com um banco de questões muito vasto, questões de química, para vocês estarem respondendo. Observem aqui que essas questões de química, elas também envolvem toda uma interpretação, elas envolvem todo um conhecimento prévio, tá? Falando sobre aquele conteúdo que vai ser abordado, tá? Densidade, propriedades, mudanças do estado físico, né? Todo esse conteúdo ele é explorado teoricamente para que vocês possam, assim, realizar as atividades de fixação. Essas atividades são atividades que vão fazer vocês terem uma reflexão mais profunda do conteúdo, tá? São atividades para cada um desses conteúdos que vão estar sendo apresentados para que vocês possam estar estudando. E nós temos também um módulo Questões do Enem, especificamente também. Existem 4 módulos. No módulo 1 você trabalha muita teoria. No módulo 2 e módulo 3 mistura teoria com a parte já mais de exercícios. E o módulo 4 você vai ver um módulo mais direcionado para a resolução de questões já do Enem, tá? Então, está à disposição de vocês, tá? E na aula de hoje nós iremos resolver um exercício desse módulo, um exercício muito legal, muito importante que eu vou estar mostrando agorinha para vocês. Então, pessoal, vamos começar com a resolução do exercício 5 do módulo 4. Esse exercício ele vai trazer muita coisa nova aqui para vocês, que eu vou estar aprofundando mais na próxima aula, falando um pouquinho mais de química orgânica, que nós quase não falamos ainda, tá? Mas ela traz também conhecimentos que vocês já viram nas aulas anteriores. A questão 5 diz que a estrutura da ureia solubiliza em água 100 graus Celsius devido às interações entre os grupos OH do soluto e do solvente. Então aí a gente já vê que a estrutura da ureia, como um todo, ela tem a possibilidade de interagir com a água de forma muito forçada, né? É necessário que essa água esteja a 100 graus Celsius para que haja essa interação. Então, isso já traz uma informação muito importante, tá? Analisando essa estrutura da ureia, pode-se afirmar que... E aí ela já traz questionamentos para nós, né? Que estrutura é essa? Essa estrutura é formada por carbono e oxigênio, formado aqui em uma dupla ligação, que a gente vai estar chamando, que eu vou estar apresentando hoje para vocês, a gente vai estar chamando de carbonila. Sempre que eu tiver um carbono ligado a uma dupla ligação com o oxigênio, nós vamos ter uma carbonila. E nós temos aqui esse carbono associado aqui, gente, a grupos NH2, né?
Então, nós vamos ter grupos NH2 ligados ao carbono. Toda vez que nós tivermos grupos com elementos tão eletronegativos como o nitrogênio e o oxigênio, cuja eletronegatividade é muito interessante considerar aqui. Por quê? Porque quando um elemento eletronegativo está presente em uma molécula, ele tende a arrastar a nuvem eletrônica para si. Tanto o nitrogênio quanto o oxigênio, eles possuem uma eletronegatividade muito próxima e muito provavelmente bastante intensa se comparada ao carbono. E o que acontece com isso aqui, né, gente? A gente está analisando tudo. Acontece que nós vamos ter várias possibilidades de que esses elementos possam estar arrastando aqui a nuvem eletrônica. Nós vamos ter essa, que é a ligação carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio desse lado também, o nitrogênio arrastando a nuvem dessa ligação, e nós vamos ter carbono e nitrogênio desse lado, em que o nitrogênio também está arrastando a nuvem eletrônica, tal como o outro nitrogênio e o oxigênio. Então, nós vamos ter aí que a distribuição dos elétrons vai ser um pouco meio, né, nessa molécula, destoado para diferentes direções, né? Quando isso acontece, gente, olha que interessante, nós vamos ter que esse deslocamento de nuvem eletrônica para várias direções se anula, né? Nós vamos ter uma para a direção aqui em cima do oxigênio e o outro resultante desses nitrogênios aqui embaixo. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter que o momento de polo dessa molécula é igual a zero. Significa dizer que esses elementos estão contribuindo para que os elétrons estejam distribuídos de forma contrária na molécula, sem que nenhum lado fique com mais elétrons do que o outro. Isso faz com que essa molécula lá provavelmente seja um pouco apolar em temperatura ambiente, né? E nada mais nada menos do que isso a questão está já trazendo para vocês, né? Que solubiliza a água a 100 graus. Olha só, é preciso que haja aí uma temperatura que possibilite essa interação entre os grupos OH da água e do solvente. Então, é interessante estar levando isso em consideração aqui. Então, galera, de cara, a gente já pode observar que nos parece que a primeira questão que diz a molécula é apolar está correta, né? Até o primeiro momento, porque realmente existe um momento de polo igual a zero, já que esses oxigênios e esse nitrogênio está deslocando a nuvem eletrônica para lados, regiões opostas dessa molécula, né? Vamos ver a 2. É insolúvel em água a 25 graus Celsius, né? Então, aqui a gente não pode dizer que é insolúvel, né? Porque insolúvel é aquele composto que não vai se solubilizar de forma nenhuma na água, né? No caso. E a 25 graus Celsius, realmente, há uma dificuldade de se solubilizar, mas a gente ainda tem uma possibilidade de que a solubilidade exista, né? No entanto, não é insolúvel, né? Então, dizer que é insolúvel já faz com que essa questão esteja incorreta, porque aí você teria uma solubilidade bem baixa, mas haveria, né? 3. Apresenta um grupo CONH2 de amidas. Realmente, nós temos aqui, ó, CO, né? Olha só essa estrutura aqui, ó. A estrutura do CO, né? NH2 ligado aqui. No entanto, são duas estruturas. Nós temos duas estruturas, né? Especificamente. Aqui ele disse um grupo. Então, nós temos dois grupos. E, portanto, essa questão está incorreta também. A geometria em torno dos nitrogênios é tetraédrica. Bom, como você sabe, o nitrogênio se encontra na família 5 da tabela periódica, né? Isso faz com que o nitrogênio tenha 5 elétrons em sua última camada, né, gente? Então, a gente sabe que o nitrogênio tem 5 elétrons e para que ele alcance o octeto, é preciso que ele compartilhe ou ganhe, né, 3 elétrons. Então, para isso, ele vai fazer 3 ligações químicas para que ele possa aí estar, obviamente, recebendo esses elétrons ou compartilhando esses elétrons, né?
E no fim, a gente observa que são 3 ligações no máximo, geralmente, né? Nas condições normais. E nesse caso dessa molécula, a gente observa também que existem essas 3 ligações aqui, tá? Olha só que interessante, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui o nitrogênio fazendo ligação com o H2, são 2 hidrogênios, e com o carbono, gente. Ó, tanto esse quanto esse nitrogênio está fazendo 2 ligações com o hidrogênio e com o carbono. Então, o que é que nós chegamos à conclusão? Que são 3 ligações. Nunca que haveria possibilidade dessa molécula, obviamente, ter uma geometria tetraédrica. Por quê? Porque, obviamente, tetra vem de 4 e necessariamente seria preciso 4 ligações químicas, galera, que não é o caso do nitrogênio. Então, a quarta questão também está errada, tá? 5. Forma poliamidas ao reagir com ácidos carboxílicos. Bom, é importante que você saiba que poliamidas vem de muitas amidas. Amidas é justamente o grupo funcional aqui, gente, que eu vou estar mostrando para vocês. Uma amida é formada por carbono, dupla O, NH2. Então, o que está acontecendo aqui? Nós temos, né, o carbono formando uma dupla ligação com o oxigênio e ligado diretamente ao NH2. Realmente, nós temos aí amidas aqui nessa molécula. No entanto, na reação de amidas com ácidos, o que acontece é que o oxigênio pode atacar o hidrogênio do ácido, porque nós sabemos que qualquer ácido, sendo carboxílico, sendo de qualquer tipo, tem a possibilidade de eliminar hidrogênio no meio, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, o oxigênio pode capturar esse hidrogênio do ácido, formando aí um C-O-H aqui em cima, né? De uma forma assim, que haja a possibilidade aí de captura desse hidrogênio aqui no oxigênio, ou vai haver a possibilidade desse nitrogênio, que também tem pares de elétrons isolados, estar capturando esse hidrogênio. Quem geralmente captura hidrogênio são os elementos que têm pares de elétrons isolados. E nessa molécula, quem tem pares de elétrons isolados é o oxigênio e o nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos. Portanto, não é formado poliamidas, mas assim é destruído a estrutura, possivelmente, dessas amidas, né? Ao invés de formar poliamidas, é possível que as estruturas da própria amida sejam destruídas pela presença do hidrogênio. Por exemplo, isso aqui, esse NH2, ele pode sair, gente, como amônia pela existência de mais um hidrogênio na molécula, né? E nós aí já temos a molécula de NH3 de amônia, destruindo aqui a estrutura da amida, né? Então, essa questão 5 também está incorreta, galera. Com isso, o que a gente conclui? Concluímos que a questão correta é que a molécula é apolar. Então, o que a gente pode observar? Que essas questões envolveram interações intermoleculares, porque fala de interação com a água, envolveu polaridade, né? Nós falamos de moléculas polares e apolares, e associado a isso também a influência do ponto de ebulição dos compostos no processo de solubilização pode estar relacionado diretamente a facilitar essa interação, né? Existe muito pouco, né? É pouco solúvel, não é insolúvel, é pouco solúvel a estrutura da ureia na água a 25 graus Celsius, mas se você aumentar a temperatura, você fornece energia para que haja ali a formação dos grupos OH, a interação dos grupos OH do soluto com o solvente, tá? Além disso, nós falamos também um pouquinho de química orgânica, que nós vamos estar aprofundando de forma mais significativa na próxima aula, tá? Então, galera, aqui vocês vão encontrar essas e muitas outras questões, tá? No módulo 4, tá bom? Você clica no módulo 4, você vai ter aí a seu acesso questões de química, questões de física, questões de matemática, aí à sua disposição. Nós temos aqui a questão 5 do módulo 4, tá? Nós temos também outras questões, questões da UESC, questões da UESB, questões do Enem 2007, tá? Questões associadas aí a vestibulares da UFES, né? Que existem também da UNEB.
Ao longo das nossas aulas, nós vamos estar resolvendo esses exercícios para que vocês possam estar praticando e nós iremos aprofundar nas próximas aulas o conteúdo de química orgânica. Por quê? Para que vocês tenham conhecimento de quais são os grupos funcionais que estão envolvidos aí nessa química orgânica. Hoje vocês aprenderam o primeiro grupo funcional, tá? Que grupo funcional foi esse? Nada mais nada menos do que as amidas, tá? Nós falamos um pouquinho das amidas aqui na aula. Amidas nada mais são do que carbono dupla O ligado ao NH2, tá? Nós vimos isso aqui na aula. E é importante que vocês revisem sempre, gente, esse conteúdo para que ele fique fresco na sua mente, tá? Por exemplo, existe aqui também uma grande possibilidade de que essa carbonila, olha só, ela tenha a capacidade de atuar capturando, por exemplo, hidrogênios ácidos do meio, né? H+, de outras moléculas. Porque aí você vai ter a formação do OH, né? O oxigênio ligado a esse hidrogênio. Ou, como aqui também tem pares de elétrons nos NH2, há também a possibilidade de captura desse H+, né? Então, é importante vocês saberem também distribuição eletrônica e ligações químicas, para que você tenha uma clareza quando questões como a 5 estiverem presentes, tá? Aí é um tipo de questão que o Enem costuma cobrar, porque ele vai misturar todos os conteúdos, né, da química para que você possa estar contextualizando com o que a questão pede. Pessoal, é isso. Um forte abraço. Espero vocês. Até a próxima.